Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Mão no Código. Aqui eu te ensino na prática as estratégias que podem te ajudar a triplicar o seu salário e a sua produtividade como desenvolvedor full stack. Meu nome é Marco Ávila e o episódio de hoje é um pouco diferente porque a gente vai dar continuidade aqui à nossa aplicação de Scrum Poker que a gente está fazendo. E o episódio de hoje, basicamente, a gente vai fazer aqui essa tela. Deixa eu mostrar para vocês, vou dar uma encurtadinha aqui. A gente vai estar fazendo agora esse lado aqui da nossa tela. A gente vai fazer o máximo que a gente conseguir em até 1 hora, beleza? Então, bora para lá, vamos para a parte prática aqui e vamos começar. Aqui a gente tem o nosso Figma, né? Então a gente já tem essa funcionalidade aqui. Se eu for abrir o nosso navegador, a gente já tem aqui, ó, as nossas funcionalidades Feature 3 funcionando. Vamos só ter que remover esse false, true, false aqui que eu deixei, né? Que a gente estava testando, ó, o nosso hide e etc. Vamos abrir aqui o nosso VS Code, cadê? Pronto. E é o seguinte, vamos abrir. Enquanto abre aqui o nosso Room Page, vou dar um zoom para que vocês possam enxergar a minha tela, que fica melhor. E eu vou ter que tirar aqui do nosso Feature List Item aqui. Vou tirar o nosso, esse cara aqui do isCompleted. E agora aqui a gente já consegue ver se está tudo certinho mesmo. Ó. Deixa eu dar um reload, pronto. Bora lá. Então o que a gente precisa fazer? Eu vou dar uma maximizada nesse cara, né, para a gente conseguir ver aqui minha tela, a tela cheia aqui do design. Então eu vou ter Voting Features e os botões aqui de interação da funcionalidade. Então o que a gente vai precisar fazer aqui? Vamos lá. Agora que a gente tem já o nosso Feature List Item, lá no nosso Room Page a gente tem esse carinha aqui. E esse cara aqui vai ser o nosso outro componente. Então, eu acho que é interessante a gente ter um componente separado aqui, obviamente, porque ele vai ter mais interações. Então, vamos criar logo um outro componente que vai ser chamado de Feature, Voting Feature ou Voting Feature, beleza? Que significa a funcionalidade que está sendo votada. Então, esse é o nome do meu componente e está tudo bem, está tudo ótimo, não tem problema nenhum. Vamos criar aqui Livewire Voting Feature. Pronto, ele já completou para nós. E o que é interessante aqui é que eu vou ter o meu Voting Feature e, por enquanto, eu não passo nenhum parâmetro. Por quê? Porque eu tenho que dizer o que eu estou passando aqui, né? Então, vamos só ver se fazer o nosso Voting Feature funcionar da seguinte forma. Vou ter uma propriedade pública aqui, que é o meu Feature, certo? Ela, teoricamente, pode receber como atributo, mas, né, no nosso mount aqui, de repente, né, ele vai estar vazio e tal, mas por enquanto ele vai estar vazio mesmo, não vai ter nada. Vamos abrir aqui o nosso Voting Feature, vou colocar aqui assim, Voting Feature. Então, vamos só ver se deu certo aqui, ó, pronto, a gente tem o nosso Voting Feature bem desse lado aqui. Agora que é estranho, por que ele quebrou a linha? Não, bizarro. Deixa eu inspecionar esse elemento aqui que eu tô curioso. Ah, o call auto. Uai. Class W full. Olha aí. Ah, ele pegou só uma coluna. Temos que arrumar esse trem então, hein? Vamos lá, como é que a gente faz isso com o Tailwind? Aí a gente tem que dar uma pesquisada. Opa, cadê? Tailwind aqui no Room Page. A gente tem aqui o nosso call auto spam full. Será que é assim? Não, spam full ele joga todo mundo para baixo, né? Bom, vamos lá. Vamos ter que abrir aqui agora. Livewire. Opa, não. Tailwind CSS. Perdão. Vamos lá, abrir Tailwind CSS. Estamos abrindo. E vamos procurar aqui, ó, grid. Isso aqui é até legal de vocês verem, porque é o seguinte, como eu busco, né? Eu não decoro todas as coisas, então, às vezes a gente tem que dar uma olhada mesmo como é que faz as coisas funcionarem. Autocolumns aqui, ó, isso que eu quero. Autocalls max. Será que é assim? Não, esse é o autocalls, é direto no grid. Vamos ver aqui o grid mesmo.
display layout grid, pronto. A gente tem aqui o nosso esquema de grid, calls 3, e eu quero fazer um preenchimento mesmo automático, table row group. Acho que eu tenho que colocar uma espécie de call row, se não me engano. Deixa eu botar para cá. Call row. Deixa eu maximizar aqui porque eu quero ver o menu. Então temos displays, não. Aí tem o grid, pronto. Grid, template column, calls none, responsive customizing, disabling. Start table rows. Não, esse aqui é rows. Autoflow. Ah. Auto columns. Grid flow call. Eu acho que assim funciona. Grid. Vamos ver? É isso mesmo. Grid flow call, aí ele preenche o restante aqui do grid call, aqui do call auto. Né? Na verdade, exatamente, que eu acho que a gente pode quebrar em quantas grids a gente quiser com esse grid flow call. A gente não precisa especificar, deixar explícito quantas colunas a gente quer nesse nosso grid. A gente pode trabalhar com um flow, né, automático, e aí quando a gente passa o call, o span 4, por exemplo, ele vai automaticamente definir esse cara como um span 4 aqui. Tanto é que se eu aumentar aqui para 6, teoricamente a gente vai estar dividindo no meio. Olha que não. Então não funcionou. Eu estava errado. Então vamos ver o que ele está falando. Ó. Utilities for control the size of implicit created create columns. Tá bom. Então o que ele faz aqui? Autocalls. Utilities to control the size implicitly created create columns. Tá, então ele está falando que é implícito, né? A criação de colunas. Auto rows. Template columns. 12, none, não. Beleza, eu vou dar uma pausa, pessoal, pra eu dar uma pesquisada isso aqui mais prática para vocês. E eu volto aqui com mais informações. Beleza, pessoal, então depois que eu dei uma pesquisadinha aqui bem rápida, na verdade eu estava fazendo burrice aqui. Então eu quero te explicar um detalhe. Quando a gente define um grid calls 12, por exemplo, a gente está dizendo que esse nosso grid ele tem 12 colunas. E a gente é obrigado a passar a questão de quantas colunas a gente quer ocupar em cada espaço. Então, se eu estou ocupando aqui uma coluna com 4, se eu estou ocupando 4 espaços nessa coluna, significa que a minha outra coluna aqui eu tenho que deixar explícito também que eu quero usar os outros 8 restantes. E aí ele vai fazer o ajuste para mim aqui corretamente, automaticamente, então vai funcionar. E por outro lado, uma outra possibilidade que eu tenho é definir um grid calls auto, na verdade, grid auto ou auto grid, alguma coisa assim, auto calls auto? Que isso, velho? Grid calls auto. Ah, que saco. Tá aqui, ó. Cadê? Auto columns aqui, pronto. Grid flow call, pronto. Cara, que nome complicadinho esse aqui. Mas é um grid flow call. O que significa isso? Significa que eu estou dizendo para ele que, olha, eu não sei quantas colunas esse treco aqui vai ter. Por quê? Porque eu quero que seja fluido. Então não importa, é fluido para mim. Então se eu pegar vários desses... Não, calma aí que foi demais. Se eu pegar vários desses caras aqui, ele vai ajustar para mim de forma fluida, vai preencher todo mundo aqui e não está nem aí para o que eu boto aqui no número. Tá vendo? Então, ó, eu coloquei aqui, ó, ele expandiu, porque esse cara aqui tem um texto grande, ele deu uma expandida aqui, prensou a galera aqui, não está nem aí. Então, ele vai fazer um flow call aqui, meio assim, empurrando todo mundo sem muito, nada dentro de um grid mesmo, sem um tamanho corretinho. Então, é mais ou menos isso aqui que funciona na prática, né? Na documentação até dá para você, parece que a gente entende alguma coisa um pouquinho diferente, mas enfim, eu vou fazer o seguinte então, vou deixar aqui o meu autogol é ótimo, o meu grid calls 12 mesmo e vou preencher com 8 spam, porque eu sei que é isso que eu quero fazer, é o que eu quero preencher mesmo dentro do meu grid. Então, tá tudo certo, esse meu cara tem 4 e esse meu cara tem 8 de espaço da tela.
Posso trabalhar a responsividade aqui, mas não vou fazer isso agora. E vamos dar continuidade então ao a nossa aplicaçãozinha, beleza? Vamos lá, então o que a gente tem que fazer? Colocar lá no nosso voting feature, vamos lá no nosso voting feature, a gente vai ter aqui o nosso H2 do tipo text, eu acho que é XL, vamos ver aqui qual é o tamanho, ó. 32 pixels de tamanho, então vamos ver qual é o tamanho do XL, 28, então é o 2XL que é 32 pixels, perfeito, é isso mesmo? Font size 24, não é nem isso, é o 3XL eu acho. 3XL porque né, é 30 pixels esse 3XL aqui, tudo bem. Voting feature, né, ó, tá aqui. Então, se eu vier para cá, ó, tá, apareceu o voting feature e ele tá transparente com 50% de opacidade. Então, opacity 50. Beleza? E vamos fazer mais coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar esse cara todo centralizado. Porque eu vou colocar esse cara tanto aqui dentro quanto os nossos botões. Então, vamos colocar aqui nosso button. Né? Olha só, a gente tem nosso botão Danger, Review e Complete. Como que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou ter aqui um botãozinho que vai ser o meu Danger. Só que eu quero usar um X-Button. Eu quero usar o meu X-Button aqui da vida. Não, na verdade vai ter que ser assim mesmo. Porque eu vou colocar um X aqui. Vou colocar assim, ó, Remove. Aí eu tenho o Review e o meu Complete. Beleza? Então vamos lá. O que eu quero fazer? Ó? A gente tem aqui, por enquanto, nossos 3 botões. Eles não têm estilo nenhum, mas a gente tem lá o nosso X-Button. E o que eu quero fazer aqui que eu acho legal de você aprender a fazer é como que a gente pega e transforma esses componentes em vários estilos, de forma que a gente consegue usar assim, ó. Red, por exemplo, né? Ou Danger. E aqui a gente pode usar o Primary para o Review e o Complete Success, ou Green. Né? Como eu estou usando cor, eu vou usar Red, Green e Primary mesmo. Estou usando cor aqui. Como que a gente pode fazer os nossos botões funcionarem? A gente vai extrair esses botões. Então, primeiro vamos começar com o nosso Red. E antes de mais nada, ele vai estender do button aqui. A gente tem já definido o nosso X-Button. E eu vou criar agora um outro diretório aqui chamado button barra e agora o nosso red.blade.php. Ou seja, esse é o nosso botão red. Então eu vou definir aqui o nosso X-Button, porque ainda funciona. Passar o nosso slot para ele. E também o nosso aqui attributes, com a diferença do seguinte, eu vou quebrar a linha agora não, calma aí. Com a diferença que eu vou chamar aqui um método chamado merge e passar um array. E agora eu vou passar classes aqui, bgred 400, por exemplo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo juntando aqui todos os atributos que vêm, né, normal, mas eu estou fazendo um merge com os atributos que eu passar aqui. Então é como se eu estivesse definindo uma classe CSS padrão. Então, ele vai fazer um merge. Qualquer classe que eu passar para ele lá e passar aqui, ele vai juntar as duas, vai concatenar as classes. Então, vamos lá para você ver como é que vai ficar. A gente tem o nosso red, olha só. E deixa eu te mostrar que interessante. Aqui, se eu inspecionar esse elemento, dá um zoom aqui também. Inspecionei esse elemento remove, ele tem só a nossa classe bgred400. Por quê? Porque o nosso button blade aqui dentro não tem nenhuma outra classe. Então, eu vou fazer também o nosso merge aqui. Class. E vou passar algumas classes de comportamento. Vou passar, por exemplo, border blue. Vamos fazer assim, ó. Border 2, né? Acho que tem. Border blue 500. E olha lá. Ele botou a borda azul, né? Então, ele fez o merge das duas classes. Essa aqui está no meu button e o meu red está no meu button.red, né? No meu botão vermelho. Então, ele faz o merge, para isso que serve esse merge aqui do attributes no Blade. Então, ele faz o merge aqui pra gente e você tem que fazer isso de forma explícita, tá bom? Então, isso que é legal, mas isso é uma funcionalidade muito boa, porque a gente consegue controlar bem quais são os atributos que vão ser passados.
E vamos trabalhar aqui algum comportamento que eu quero fazer. O que eu quero trazer para a gente aqui? O seguinte, no meu momento que eu tiver active, eu quero fazer um scale 95, tá bom? E porque quando eu clicar no botão, eu quero que ele dê uma afundada. E a gente precisa ativar esse scale no nosso Tailwind CSS. Oxi. Então, no nosso Tailwind Config, né? Na verdade, não Tailwind CSS. No nosso Tailwind Config, a gente tem uma funcionalidade chamada Extends, mas na verdade é aqui em Variants. Então, nessa Variants Extend, a gente quer fazer o seguinte, eu quero trabalhar aqui, eu acho que é o Scale, e a gente põe Active. Se não me engano é isso, ou se não, Transform. Vamos ver qual dos dois. Enquanto isso, a gente tem que mandar compilar. Vamos mandar compilar então. Compilou. E agora vamos ver se vai dar certo aqui o nosso button. Vamos dar um reload. E no momento que eu cliquei, ó, não funcionou. Active Scale. O que a gente pode tentar ver é o seguinte. Active Scale 95, né? Ó, ele trabalhou o Active Scale 95. Ah, sim, foi mal. Lembrei de um detalhe. Beleza, isso aqui já é o nosso efeito, mas a gente tem que dizer que ele tem um efeito, né? Então vamos passar um transform GPU. Você pode só passar o transform, mas o GPU ele força o uso da placa gráfica. Então, ó, funcionou. Quando eu faço o meu clique, ele faz um scale para baixo, assim. E esse é o comportamento básico de um botão. Então eu vou colocar aqui o transition all duration 175 milissegundos. E agora eu quero que ele bote um efeitozinho de transição bem suave, bem rapidinho, ó, tá vendo? Mas ele tá com uma transiçãozinha. Pronto, esse é o comportamento de um botão padrão meu, né? Um botão meu padrão. E eu quero trabalhar agora o seguinte, lá na minha classe red, vamos lá abrir o nosso botão vermelho, vou botar um PY1, PX4, rounded, sim, o nosso botão também vai ser rounded, não, vamos botar o rounded aqui, rounded LG, vamos ver, ó, ficou grande até, né, então vamos botar aqui PX1, PX3, PY1, PX3, eu acho que ficou agora um pouco melhor, vamos ver qual é o tamanho dele, 32 pixels de tamanho, e o nosso botão tem também 32 pixels de altura, ficou lindo, show de bola, quer dizer, show de bola, então, o que a gente pode fazer agora? Vamos passar aqui o nosso ícone, X-Icon Trash, e eu acho que ele já funciona, só que ele não tem tamanho, então a gente precisa passar W4, H4 aqui, e ele vai funcionar o nosso trashzinho bonitinho. Para que fique ainda melhor, vamos passar aqui nesse nosso red, que tal se a gente de repente não passar um PX e um PY aqui, né? Trabalhar só o rounded LG, aí ele fica mais sem paddingzinho da vida. O que a gente pode estar fazendo aqui? Eu acho que a gente pode estar definindo... eu acho que o interessante é realmente você ter isso daqui fixo, tá? Então você ter isso aqui. Inclusive isso daqui poderia ser base lá para o nosso button blade, por exemplo. Mas eu não vou deixar no button blade, vou deixar aqui mesmo nas nossas variações. Então, ó, ele ficou com o botão aqui com um paddingzinho desse lado. O problema é que, como isso é classe CSS, eu não vou conseguir passar aqui uma class e fazer assim, ó, P2. Ele não pega, ele não funciona, tá vendo? Por quê? Porque eu já tenho o padding definido lá. Então, ele não vai sobrescrever, ele vai pegar o outro padding que já está lá. Por mais que eu passe uma classe, essa classe está sendo passada, ó, dá para ver que ela põe aqui no final, P2, mas não está funcionando, né? Então, por quê? Porque ele está sobrescrevendo. Então, ele aplica o primeiro, que provavelmente essa classe CSS tem prioridade em cima dessa daqui. Então, não dá para a gente brincar aqui, não. Então, nesse sentido. E agora, então, o que eu posso fazer? Ao invés de chamar o red, que agora a gente já tem, querendo ou não, eu posso dizer que... aliás, como o nosso red... Vamos fazer assim. Como o nosso red é muito comum isso aqui,
Eu vou só fazer um P2 aqui. E qual é a nossa altura aqui? 32. Ficou perfeito. Então, passei o nosso P2. Inclusive, eu acho que eu gostei da ideia assim, de ser um P2 aqui, sabia? Acho que fica legal. A gente tem um botão vermelho e a gente passa um paddingzinho para ele aqui. Né? Um padding padrão. Bora lá. Continuando, vamos fazer agora o nosso primary. O que a gente precisa fazer? Vamos simplesmente duplicar esse nosso red e passar um primary. E agora a gente muda aqui, em vez de ser red, vai ser primary. E a gente esqueceu de outro detalhe. Voltando no red, vamos colocar um efeito de hover para botar o background red 500, né? Para dar uma escurecidinha. Mesma coisa aqui. BG primary 500 também. E aí a gente tem um efeitozinho de hover, que fica mais bonitinho, ó, né? Pô, vamos lá. Tem que ter um efeitozinho bacana. Pronto, então temos aqui o nosso primary e simples assim, já foi bem rápido, né, de arrumar o nosso botão primary. Nesse nosso caso, a maioria dos nossos botões primary, provavelmente a gente vai ter um padding, né? Vai ter um padding padrão. A gente vai usar texto, não vai usar ícone, então o nosso primary vai ser, vai ser desse jeito aqui, reveal. E aqui o nosso review está funcionando direitinho. Vamos agora só passar uma classe, flex, item center, e o space x1. Quero um espaço entre eles de 1. Pronto, que a gente consegue deixar eles bem alinhadinhos. Então, o nosso botão de review está pronto, falta só a gente duplicar para o nosso complete. E ele vai ser do tipo green. Vamos pegar o nosso primary, duplicar esse nosso primary e transformar ele num green. Renomeia, green e só alegria. Por que eu prefiro trabalhar? Vocês viram ali que a gente está mudando pouca coisa, né? Só basicamente o nome da classe ali, CSS, mas ainda assim criando componentes separados. Primeiro, porque o uso do componente, ele fica mais assim, declarativo daqui. E ele fica separado, então a gente pode trabalhar as variações isoladamente, ou a gente pode trabalhar uma variação única. O problema é que normalmente botões tendem a ficar grandes, né? Os componentes de botões que fazem muita lógica, muita regra de negócio dentro dele. Então eu prefiro trabalhar dessa forma, eu acho que fica mais simples, né? Mais fácil de manter. E se você quiser trabalhar um comportamento padrão para todos os botões, aí você vai lá no seu button, né? Que ele é a base para todos os outros. Então esses nossos botões aqui, esses nossos componentes red, primary e green, dentro do diretório button, serve simplesmente para dar o estilo que a gente quer, né? E não muito o comportamento. Então é isso, eu acho que a gente já tem esses nossos botões aqui feitos. Vamos para a parte do nosso título, que logo aqui embaixo a gente tem o nosso H1, que é de fato a nossa feature. Feature name. Aí que está o Paranauê. Isso aqui vai dar um pau porque o nosso feature name não existe, o nosso feature é nulo. Como que a gente pode passar o nosso feature então? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é um if bem grande, né? If feature. Se a gente tiver feature, aí a gente cospe todo mundo aqui. End if. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero que a nossa aplicação dê erro. No começo, a nossa tela vai estar assim, certo? Inclusive, a gente pode depois trabalhar alguma coisinha ali bonitinha dizendo, você não selecionou nenhuma feature, selecione agora e tal. A gente pode brincar aqui. Mas nesse momento a gente não tem feature, então vamos partir para a parte de eu cliquei e eu quero selecionar essa feature aqui e fazer o highlight. Então, bora lá. Vamos fechar tudão para não se perder. Vamos abrir o nosso Room Page. Aqui no nosso Room Page a gente tem a nossa lista, certo? E eu tenho o meu Feature List Item. O meu Feature List Item aqui, quando eu fizer o clique dele, eu quero que ele faça uma seleção de funcionalidades. E isso é interessante. Eu preciso então abrir o meu Feature List Item, Blade.
E no momento que eu clicar aqui no meu div, né, eu vou fazer um right click, eu vou disparar select task. Né, e eu vou disparar um evento. Eu vou selecionar essa minha tarefa, mas como que eu seleciono essa minha tarefa? Vou criar aqui o nosso método, select task, certo? E essa já é a nossa task que eu quero selecionar. Então eu vou simplesmente fazer um emit up. Só que ao invés de fazer aqui no Livewire, para a gente não ter que fazer todo um fluxo de back-end com front-end de APIs, eu posso simplesmente aqui chamar o nosso dispatch e eu vou fazer ou o nosso emit up, se não me engano. Deixa eu só confirmar. Vamos tentar isso aqui. Emit up e eu vou fazer o seguinte. Task selected. Opa, task não. Feature selected. Certo? E eu vou passar o nosso task ID. Bem aqui. O ID do nosso task que foi selecionado. Vamos verificar se isso aqui vai funcionar. Primeira coisa, eu vou deixar meu console aberto e vou carregar minha página. Olha, está dizendo que a variável task não funcionou, porque não é task, né? Caramba, estou confundindo tudo. Pronto. Quando eu faço um clique, não apareceu nenhum erro aqui no console, então provavelmente funcionou esse emit up, né, que tem direto no Livewire. E eu vou abrir o meu feature, voting feature, nesse meu momento, emit up. Na verdade não emit up, eu vou só emitir mesmo. E vou abrir aqui. Por que não vou emitir pro up, né? Porque essa minha lista, ela é irmã desse meu outro componente. Então, se eu faço emit up, somente o meu pai aqui, que é o room page, vai conseguir ter acesso a esse evento. Então, vamos fazer o emit e fazer o nosso voting feature aqui. Receber, né, listeners, receber esse evento aqui no nosso listener. E eu vou fazer o seguinte. Feature selected e set feature. Vamos criar um nosso método chamado set feature. Esse método provavelmente, né, ele vai ser um método privado, porque ou protected, né, eu vou colocar sempre privado. E vamos fazer o seguinte, ó, dd set feature. Vamos ver se funcionou. E ele passou aqui, ó, ID, certo? O ID como parâmetro. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou clicar e ele deu que o método setFeature não existe porque eu coloquei ele como privado. Então tem que ser público mesmo. Vamos fazer isso aqui acontecer. Vamos lá. Pronto. E olha, ele passou. E agora o que é legal? Ele passou o ID porque de fato foi o ID que eu quis passar. Mas se eu quiser, eu posso simplesmente fazer com que ele passe uma feature. Se eu passar o type hint aqui, ele vai fazer a procura para mim do nosso feature automaticamente. Então isso é também uma outra coisa bem legal, ó. Tá vendo? Ele passou o nosso feature já com ID 10 para dizer qual era a feature selecionada. E o interessante disso tudo também é que a gente vai poder passar isso aqui não só para esse nosso componente, né? Mas para o nosso componente pai. Então, para o nosso componente pai não. Ao invés de a gente passar com essa forma de eventos assim, listeners, isso aqui é para te mostrar como você consegue fazer a comunicação entre irmãos, componentes irmãos, que não se relacionam, não estão ligados diretamente, mas eles são irmãos ou eles estão, sei lá, por algum motivo carregados na mesma página, mas nem estão numa hierarquia maluca. Você consegue fazer por meio desses eventos, né? Desses eventos do Livewire. Você dispara um evento e bota um listener do outro lado e você consegue então receber, ouvir esses eventos que são disparados. Dessa forma você faz uma comunicação entre, uma transferência de dados, inclusive uma comunicação entre componentes. Isso é bem legal. Porém, não vamos fazer desse jeito. Por quê? Porque eu quero que a comunicação seja feita de fato pelo nosso room page. Então, o meu selected feature vai ser uma propriedade. Então, selected feature vai ser uma propriedade mesmo. Vai ser também uma feature aqui. E eu quero dizer o seguinte, adicionar o nosso listener aqui. E eu vou fazer o seguinte, ó, select feature selected. E o que eu vou fazer com esse feature selected? Eu vou setar selected
feature. Vou setar a nossa funcionalidade selecionada com o nosso método, um método público aqui. Então, aqui eu vou receber a nossa feature, que foi selecionada, e this selected feature vai ser igual ao feature. Beleza? Nesse momento, o nosso room page vai ser renderizado novamente. Com isso, lá na nossa página, no nosso Blade, essa nossa voting feature também vai ser renderizada. Então, agora a gente pode passar a nossa feature e chamar ela de selected feature. E vamos ver se vai funcionar. A princípio, é undefined constant. Opa! Assim, né? Tem que passar um cifrão. Pronto. O que eu já esperava? Ele deu ruim porque lá no nosso voting feature, a gente definiu que o nosso atributo feature é do tipo feature, ou seja, ele não aceita nulo. Mas inicialmente o nosso selected feature é nulo. Então, tendo isso em mente, o que eu posso fazer aqui? Eu vou trabalhar o if da nossa selected feature aqui, na verdade, ao invés de ser lá no nosso componente em si. Então, vamos para o nosso voting feature de novo. Eu vou tirar esse if aqui dentro, porque esse nosso componente tem que funcionar com voting feature. Tá? Então, pronto, aqui tá. Quando eu clico, ele faz aparecer o feature 3. E aí, se eu clico aqui, ele tem o feature 3... não mudou. Legal, então vamos ver o que é. Ó, olha só, provavelmente o nosso feature lá no nosso room page, vamos ver qual é. Vamos fazer assim, ó. Vou colocar assim, ó, selected feature ID, certo? Só para a gente dar um debug aqui. Então, selected feature ID. Pronto. É o 10. Se eu clico aqui, ó, ele vai mudar 9. E se eu clico aqui, 1, ele vai mudar para o 8. Agora, por que ele não está mudando, então, o meu componente mesmo, meu Blade Component? Cara, primeiro porque a gente não está fazendo refresh nele. Mas uma forma de fazer o refresh é você passar um key. Né? Como eu já expliquei para vocês, a forma de fazer isso é passando um key. E aí, se a gente passa o key e passa um ID aqui, ele vai renderizar novamente esse componente. Então, ele não tem um auto refresh, né? Agora sim ele tem um auto refresh, porque eu estou passando qual que é a chave para renderizar esse cara também. Como ele é um componente LiveWire separado, o LiveWire não atualiza ele no fluxo, a menos que eu passe alguma coisa que indique para ele que algo mudou. Então, eu tenho que passar essa chave para esse meu componente, porque ele é dinâmico. Então, agora isso aqui vai funcionar. Passei o 3, funcionou, 2 e 1. Beleza, então tá tudo certo. O nosso componente aqui está sendo alterado. Ele não identifica reativamente que o nosso feature mudou, apesar de que de fato aqui está mudando, mas ele não identifica, a menos que a gente passe uma chave, que essa chave precisa mudar. Beleza? E é assim que o LiveWire funciona por debaixo dos panos. Então, vamos continuar. Agora a gente vai fazer aqui, já a gente tem que só declarar o tamanho disso, que é 44 e é totalmente branca, né, do nosso voting feature. Então vamos aqui para o nosso, o que eu fiz aqui, velho? Mandei printar. Nosso voting feature, e a gente tem aqui o nosso H1 e o nosso text é 44. Vamos ver o tamanho aqui, 48. É muito grande. Vou botar 4XL, porque é o tamanho maiorzinho aqui da nossa funcionalidade. Cliquei, botou aqui feature e eu vou mudar o tamanho desse aqui para 2XL, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Botei, tá 2XL, nossos botões aqui continuam funcionando, né? O clique apenas, não que eles estão de fato implementados, mas a gente está construindo a tela primeiro. E agora a gente vai ter os nossos cartões, os nossos cartõezinhos aqui, a gente vai trabalhar o tamanho deles e o tamanho deles vai ser o seguinte, vamos ver aqui, identificar, esse é o nosso frame, ele tem 100 por 140, e agora a gente pode brincar aqui mesmo com nossos cartões, vamos colocar aqui uma div flex, né? Item center. Item center e o space x. Eu acho que vai ter que ser dinâmico esse negócio, porque como é um card, a gente vai ter que colocar esses caras dentro de um grid.
Então, vai ter que colocar grid e o grid flow, call, e um gap de 3. Eu acho que é um gap de 3. Deixa eu ver a distância entre eles. 24. Não é gap de 3, não. É um gap de 4, 5, acho que é 6. Isso. Um gap de 6 entre eles. E agora a gente vai fazer o nosso card. Então, vou só criar uma classe card. Ela não vai fazer nada, tá? Essa classe card não faz absolutamente nada. Mas eu vou fazer assim, apenas para a gente identificar o nosso card. Ou, melhor dizendo, eu posso apagar e botar um comment aqui. Vamos fazer assim, ó, card. Né? Se a gente quiser ser ajudado nesse sentido. Então, eu tenho 100 por 140. Eu acredito que a gente não tem uma altura que equivale a 100. Então, vamos fazer assim para a gente ver. Eu vou colocar 96. O 96 é muito, então vou colocar um 72 é muito. 50 alguma coisa. Deixa eu subir aqui para eu quero dar uma olhada. Que saco, Shai. Vamos lá. 208, 56 é muito ainda. Eu vou colocar um 32, 128 pixels. Então vai ter que ser um 24 mesmo. Olha só que legal. Temos um 24 e um H e um... aliás, essa é a altura, né? A altura tem que ser um 140. Então, eu acho que um 20... Sai. Um 28, não, 32, então. Prontos, 36 com W24. Acho que ficou bom. Vamos ver como é que vai ficar? Ah, não dá pra ver lufas, né? Vou pegar aqui Feature 3. E eu vou fazer o seguinte, pra gente ter que ficar clicando toda hora pra ver o resultado, eu vou fazer assim. Lá no nosso Room Page, no momento que ele é montado, que eu tenho um Room, né? No momento que eu tenho um room, eu vejo o seguinte: if room, this room, features count, ou seja, se ele tem count, se ele tem features, se existem features, então, né, ele vai selecionar uma. Na verdade, se existem uncompleted features, né? Se tem features não completadas, ele vai setar aqui pra gente como nosso this selected feature. Aí ele vai pegar this room features uncompleted first. Então ele vai pegar a primeira tarefa a primeira funcionalidade não completada aqui e vai setar isso aqui pra gente. Então o que eu estou fazendo bem simples aqui, ó, estou verificando se ele tem alguma funcionalidade ainda que não foi completada. E ele está reclamando para mim que o uncompleted não existe porque a gente não criou esse escopo. Então vamos abrir o nosso model feature e criar esse escopo ali dentro. A gente já tem aqui, ó, o completed, então eu vou simplesmente criar o uncompleted. Significa que o nosso uncompleted o nosso completed edge é nulo. Beleza? Então eu quero assim. E agora está feito, a gente tem, olha, já selecionou aqui o nosso primeiro feature, nossa primeira feature. Beleza, porém, eu quero latest também. Ou, o que é legal? A gente pode simplesmente fazer o seguinte, como essa chamada aqui é bem parecida com essa, né, o ideal seria a gente já trabalhar com o nosso featured list aqui. Beleza? Então, a gente faz o nosso featured feature list, ó, tá vendo que é o nosso property? Então a gente já pegou desse jeito aqui e eu chamei feature list. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo, ele já pegou a primeira. Já pegou aqui o primeiro? Por que ele já pegou? Ah, ele já pegou o primeiro porque ele pegou aqui. Ele tem que tirar isso daqui. Então a gente vai fazer assim, o this feature list, e ele pega o primeiro da lista. Beleza? Pronto, pegou o primeiro da lista, que nesse caso é esse nosso aqui, tá por último, né? Então ele já manteve a organização para fazer sentido. Beleza, feito isso, agora sim a gente pode não se preocupar em ficar selecionando toda vez alguma funcionalidade dessa lista. Tá? Então, bora lá. O que mais? A gente precisa agora fazer esse nosso card ser um BG white, por exemplo. Pronto, rounded LG. Só que não é rounded LG, um XL aqui, né?
XL aqui da parada. Vamos ver se é XL? Qual é a borda? 16. E o XL nosso tem 12. Então, 2XL. Isso. Prontinho. Esse é o nosso cartão e ele está saindo. Nosso cartão vai sair aqui. Não se preocupe que a gente vai ter ainda o nosso card. Dentro desse nosso card, vamos fazer um wrap. Colocar uma div qualquer. Por que eu estou fazendo um wrap? Porque a gente tem aqui o nosso número e a gente vai ter aqui o nosso nome, que seria aqui, por exemplo, o Marco. Né? Olha só. Então, Marco, então, apareceu o meu nome, que sou eu, participante, e aqui tem o número que tem que aparecer. E esse número, né, vai ter que, na verdade, eu vou até fazer assim, ó, vou colocar aqui um spam, aqui número 1, por exemplo, e eu vou fazer esse nosso cartão ser centralizado. Ele vai ser flex, item center e justify center também. Então, assim, e o text black. Na verdade não é black, né? É o gray 900 com uma opacidadezinha de quanto? 75. Então, vou fazer assim, text opacity 70,75. Pronto, tem sim. Ótimo. Opa, vamos voltar. Ai, nossa. Vamos ver o tamanho dele também, 44 pixels, então significa que o text é um 4XL, eu acho. 44 pixels, botar um 5XL que eu acho que dá para o gasto. Fica um tamanho bom de se ler, né? Então, a gente tem ali tudo certinho. E eu vou só fazer aqui um text center e substituir o nosso spam por um div, porque aí ele consegue centralizar. Uai, mas olha só que viagem. Vamos colocar um border aqui para ver o que tá rolando. Ó, esse nosso div comprimiu tudo, né? Ele preencheu, na verdade, todo mundo. Mas eu quero um call spam 1. E não fez diferença para ele, né? Ele botou todo mundo aqui. Eu tenho que fazer um estilo próprio, max widget aqui, de 120, quanto que tem aqui? Qual é o tamanho? De 24. O 24 nosso é quanto? 96 pixels. Prontinho. Então, eu vou botar aqui o max widget, meu amigo, de 96 pixels. Eu tive que usar um style aqui, porque de fato o Tailwind não tem um max widget de tamanho assim. Mesmo que a gente veja o max widget, tá vendo? Ó. Ah, tem, cara. Ah, não, mas esse max widget aqui é diferente, ó. O menor dele é 320 pixels, tá vendo? Porque ele trabalha mais com screens, por isso que ele não tem esse max widget aqui, tão pequeno. Pronto, então eu tenho aqui o meu card. Agora, de repente, eu até poderia duplicar esse meu card aqui, fazer várias vezes, mas aí é que é legal. A gente pode simplesmente, né, duplicar esses caras aqui. Vamos ver se a gente duplica assim, como é que ele fica. Ó, ele botou ali, por causa do flow call, ele botou um gap automático, né? Então o gap aqui não funcionou. E o que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, ao invés de usar o grid, flow, call, alguma coisa da vida, a gente usa um flex mesmo, com space x de 6. Olha, e assim funciona. Beleza? O que eu quero fazer agora? Vamos fazer um for each aqui, para fazer uma interação com todos os nossos elementos aqui, todos os nossos cards. E esses cards vão ser dentro do nosso... a gente vai fazer um loop aqui desse nosso array. Então, vamos para o nosso voting feature. Não é responsabilidade do nosso voting feature, mas vamos fazer aqui por enquanto, que é o nosso numbers. Que são os nossos números que a gente quer para cada card. Então, eu vou colocar, né, por enquanto, que não necessariamente numbers, qual é o nome que a gente seria? Seria pontuação. Então, acho que seria ratings. Vou chamar de ratings. Porque a gente tem o interrogação, o 1, 2, o 3, o 5, o 8, acho que tem 10 também, o 13, o 21, o 40 e o 100. Pronto. Então, a gente tem todos os nossos ratings, que são esses aqui.
né, por padrão. Logo, logo a gente vai tornar eles dinâmicos também. E a gente vai fazer o nosso for each dos nossos ratings as rating. Beleza? E a gente joga esse cara para cá, dá um enter. Vamos apagar esse daqui. Salvamos, vamos rolar e a gente vê que funcionou. Só que ele não fez um shrink aqui, né? Vamos fazer um shrink da vida. Então esse nosso flex vai fazer um flex shrink. Ou como é que a gente pode fazer flex wrap? Isso. Pronto. Esse é o nosso wrap que a gente quer colocar. E o interessante disso tudo é o seguinte, ao invés, tá vendo que ele botou aqui um espaçozinho? Isso é normal, porque a gente colocou assim com space X e tal. Então ele bota automaticamente as margenzinhas na lateral esquerda, se não me engano. Mas eu quero fazer diferente. Agora, para cada um dos meus cards, eu vou botar um margem lateral de 6 e um margem bottom de 6 também, para eles ficarem mais alinhadinhos. E agora sim, funcionou aqui, ó. Eu tenho meus margem 6 aqui, tá vendo? E ele já comeu ali o treco. E a gente faz uma margem lateral negativa desse nosso componente, só para a gente ver se funciona essa margem negativa. Não funcionou, mas tudo bem, não tem problema. Eu acho que, inclusive, a gente pode fazer centralizado, né? Eu vou fazer assim, em vez de ser lateral, vou botar no X e no Y o 3, porque aí ele fica um pouquinho mais MX3 também. Vamos ver se ele vai ficar alinhado. Pronto. Deixa eu botar uma borda para poder ver onde é que está esse cara. Botou uma borda. Porque realmente ele não ficou ajustadinho aqui, né? Ó, esse tamanho aqui. Mas não tem problema, porque ele vai ajustar de acordo com o tamanho ali, para ficar mais bonitinho, tá? Então, vai funcionar isso aqui também. Legal, eu acho que não vai ter problema não. Será que eu consigo padding negativo? Não, só margem. Tá, entendi. M3, né? Vou botar uma margem negativa de 3 aqui. Pronto. Eu acho que eu vou deixar assim mesmo, acho que tá de boa. Vou tirar essa borda aqui agora. Vou tirar essa borda aqui também. Perdão. Então, e eu vou botar um margenzinho só para dar um espacinho aqui de um respirozinho bem suave. Pronto. Então agora é o seguinte, olha só. Aqui vão ser a gente tem o nosso card, tá? Vamos lá. Olha só o que a gente vai precisar. O nosso card, ele pode ter um nome ou não, né? E esse nome, a gente pode até colocar assim como um description da vida. Ou não, mas vamos fazer ele padrão, porque aqui na verdade vão ser os nossos participantes e aqui de fato são os cards para você votar. Então, vamos trabalhar um componente Blade apenas. A gente não precisa criar um componente Livewire para isso. Então, vamos abstrair esse cara para um componente Blade. E eu vou chamar de X Voting Card, simples assim. X Voting Card aqui, normal. E esse nosso X Voting Card, ele vai aceitar aqui o number, por exemplo, que seria o nosso rating, certo? Ou ainda por cima, a gente pode simplesmente fazer assim. E a gente tem o number, né? Ou o rating aqui, rating, voting card rating, que vai ser passar o nosso rating dessa forma aqui. E agora a gente precisa criar esse nosso componente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui dentro do componente o nosso voting card, ó. Voting card.blade.php e vou colar o nosso componente. E esse nosso número vai ser o nosso rating que a gente vai passar. Olha, mas como é que eu faço agora para receber uma propriedade de um componente Blade, sendo que eu não tenho um componente Livewire, por exemplo, não tenho a classe PHP. A gente define, no caso do Blade, com um @props, e aí você passa todas as props que você precisa receber. Então a gente tem o nosso rating. Nesse caso,
eu passei só o nome, não dei um valor inicial, então ele é obrigatório, esse nosso rating. E aqui eu vou passar um slot, por exemplo, o nosso slot, caso tenha um slot, porque na prática nem precisa, né? Então a gente vai ter aqui o nosso slot, onde a gente pode passar o nome, por exemplo. Então a gente tem o voting card, ou a gente pode inclusive passar como, ao invés de slot, a gente poderia passar como sendo o quê? Name. Deixa eu ver. A gente pode passar como name, né? Pode passar um nome. E a gente faz assim, ó, name. A gente diz que isso aqui é obrigatório? Não, a gente passa um valor inicial. Então, o name ali está sendo opcional para esse nosso componente Blade. E pronto, cara, a gente já tem aqui o nosso voting card, se eu der um reload, tudo vai estar funcionando normal. Então, dá para ver que é tranquilo isso daqui, né? Então, isso é uma parada bem legal. Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer um wrap desse cara de novo. E vou fazer um MX3 para ele aqui. Pronto. Deixa eu botar um border. Tá, beleza. Prontinho. Então a gente tem aqui o nosso componente, nosso border. E agora a gente tem isso daqui. Vamos passar como sendo os participantes, né? Então, na verdade, aqui são os participantes que a gente tem. E agora, com isso, a gente já tem algumas coisinhas feitas já. Vamos lá, por exemplo, pegar como voting feature. Por enquanto, também vamos criar aqui o participants. E esse nosso participantes vai ser um array de objetos, né? É um array de objetos que, por enquanto, com PHP é tudo array. Tem como a gente passar um objeto aqui, por enquanto, porque a gente não tem os participantes, mas logo a gente vai ter. Então, vamos lá. Eu tenho participantes aqui. E esse meu participante eu vou ter um atributo chamado nome, onde eu vou ter Marco. E eu vou passar outros, inclusive. Vamos passar assim, ó. Eu vou ter Marco, aí eu vou ter aqui John, vou ter Alice e Steve, por exemplo. 4 participantes e a gente vai fazer a interação deles aqui. Participants, certo? E ao invés de passar o rating, vai ser participant, ótimo. Esse nosso participant aqui, eu vou passar o name aqui para ele, no caso do name. E o rating, por enquanto, vai ser interrogação, só para a gente ver aqui funcionando. Pronto. Então aqui a gente tem a lista dos nossos 4 participantes, beleza? E tá funcionando tipo beleza, com o nosso voting card. Vou até tirar aqui, porque agora a gente tem um componente, então a gente consegue enxergar bem o que é. Então, ó, tem o nosso rating. Por enquanto está desse jeito. Se a gente abrir só um pouquinho mais, ó, a gente já tem a nossa listagem aqui certinha. E o que a gente pode fazer agora aqui embaixo? Por último, o nosso cards aqui, para mostrar de fato as nossas opções de rating. Então, esse nosso card vai ser 24 com 50% de opacidade. Então, eu vou fazer assim agora. Eu vou pegar esse carinha aqui e vou fazer assim. Passar um H3, classe text XL alguma coisa, 24 aqui 2XL, ótimo, e opacity 50%, e aqui vai ser o nosso cards aqui, beleza? Passando também um MB10, ou MT10, quer dizer, e MB3, beleza? Agora eu vou fazer o mesmo esquema, vou copiar esse cara, colei, e ao invés de participantes, a gente vai ter o nosso ratings. Beleza? E aqui a gente não tem nosso participantes. A gente só tem o nosso rating. Tem que passar com 2 pontos. Por que eu tenho que passar com 2 pontos aqui, pessoal? Só para você entender. O Blade do Laravel, quando você cria um componente Blade, passa uma propriedade para ele, os 2 pontos que você passa assim, significa que ele vai interpretar isso aqui como PHP. Então, por isso que eu tenho que passar essa variável assim, rating, tá vendo? Então, isso aqui tudo é código PHP. Então, poderia passar aqui um ID, poderia passar alguma outra coisa chamando código PHP. Isso daqui é o equivalente a fazer isso daqui. É a mesma coisa. A gente poderia fazer assim também? Poderia.
porém, eu acho melhor passar assim direto. É um syntax sugar aqui para ele, né? Que eu acho que fica bem facinho de entender, beleza? Então, é isso, ó. E agora a gente tem os nossos cards com todas as opções de votação que a gente tem. E por enquanto, isso é tudo que a gente tem agora. Essa é a nossa tela inicial. Agora, próximo episódio, né? No próximo vídeo, a gente vai estar implementando isso daqui funcionar. Mas antes que isso aqui funcione, a gente também tem que trabalhar a parte de você poder entrar numa sessão como participante. Então, os participantes vão poder fazer um join, eles vão poder carregar a página e isso vai ser diferente. Então, essa é a hora que a gente vai quebrar a cabeça junto, vamos fazer os experimentos juntos. Eu vou vir fazer com você na prática, do zero, eu não vou pensar muito nisso antes. Então, a gente vai fazer isso bem junto mesmo. Então, não esquece de se inscrever no canal, acompanhar os próximos vídeos. Se você gostou, dá um joinha aí, dá um like, deixe seu comentário se você tiver qualquer dúvida e isso vai me ajudar bastante. Muito obrigado pelo seu tempo, sua atenção e até o próximo episódio.